Pessoal, primeiramente, bom dia. Muito feliz de estar aqui hoje, casa lotada. Agradecer a todo mundo por estar aqui nesse sabadão, nesse solzão. Está tudo na praia, mas estão aqui olhando para essa minha cara zoada. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre crossplay e como habilitar, né, engenharia de plataforma na infraestrutura. A gente deu essa palestra em alguns outros dois eventos. Ela tinha um título um pouco diferente, mas a gente achou legal mudar para pegar o gancho com algumas coisas que vem acontecendo aí nas comunidades, etc. Então, essa palestra originalmente, né, era para ser feita por mim e pelo Pedro, mas o Pedro não pôde estar aqui, então a gente vai ter ele aqui em espírito, e é isso aí. Então, só para deixar claro, né, isso aqui são visões, né, vivências nossas. Então, a gente, apesar de trabalhar nas nossas empresas, não estamos aqui representando essas empresas. Então, para apresentar um pouquinho, sou Eduardo, eu sou Tech Product Manager na Stone. Ultimamente venho me especializando na área de containers, cloud native e engenharia de plataforma. Gosto muito de música, de andar de skate, de dar rolê e de palestrar, né, falar sobre cloud natives aí nos eventos. Eu também sou o Golden Cube Astronaut. Recentemente tirei as duas novas certificações da CNCF, né? As duas de engenharia de plataforma, tanto a de múltipla escolha quanto a hands-on. E também eu participei como developer da nova versão da KCNA, que é a certificação de entrada ali de Kubernetes e Cloud Native. Esse aqui é o Pedro, esse menino belo, simpático. O Pedro, ele é engenheiro de plataforma no Itaú, ele trabalha com a parte de observabilidade. Ele é um Docker Captain, ele é um Microsoft MVP e também o Pedro tem um curso no Code Cloud sobre Datadog. Então, se alguém tiver pelo Code Cloud, procura lá para ver essa carinha maravilhosa. Então, a gente vai falar um pouco sobre plataformas e engenharia de plataforma. Vamos falar sobre control planes e aí vamos começar a falar sobre crossplane. Vamos fazer um one-on-one de crossplane, um one-on-one de providers e trazer alguns use cases também para a gente mostrar como que o crossplane ajuda a trazer essa visão de engenharia de plataforma no nosso dia a dia e falar sobre monitoramento também, que vocês vão ver que é crucial utilizando o crossplane, né? Então, começando ali com a parte de plataformas, a gente traz aqui uma frase do Ivan Botcher que é: uma plataforma digital é uma fundação, né, de API Self-Service, ferramentas, serviços, conhecimento e suporte, que elas são montadas com um compelling internal product. E eu gosto muito dessa palavra compelling, porque quando a gente está falando de um produto, ninguém é obrigado a usar um produto. As pessoas usam produtos porque elas gostam. Então, se a gente for trazer para o português, o compelling, ele tem alguns significados que é fascinante, irresistível, cativante, convincente e atraente. Então, você precisa construir um produto que as pessoas gostem de usar para elas falarem sobre o seu produto, serem promotoras do seu produto. Então, a gente falou ali que é basicamente juntar ferramentas, né? Então a galera pensa, pô, então eu vou pegar um monte de ferramenta, vou enfiar no meu cluster Kubernetes e eu tenho engenharia de plataforma. Não é isso. Qual que é a ideia, né? Engenharia de plataforma. Com base em engenharia de software e confiabilidade, criar plataformas resilientes. A resiliência é uma parte muito importante das plataformas para conseguir eficiência, né? Tanto operacional quanto financeira. Reduzir a carga cognitiva, e aí a gente vai falar da carga cognitiva para os dois lados, tanto de quem administra a plataforma, tanto para quem usa a plataforma, e evoluir a partir de feedbacks. Então, através de métricas, e aí vocês vão ver muito a palavra produto, que é construir um produto que gera valor por meio de novas funcionalidades para aumentar a agilidade, governança e competitividade das organizações. Então, vocês vão ver muita gente falando de plataforma como produto, é uma coisa muito importante. E aqui, nesse livro, Platform as a Product, da Orion, é um report, mas eles lançaram como livro. Tem uma frase muito legal do Colin, que ele fala assim: a plataforma não é apenas uma coleção de ferramentas, templates ou workflows. É um sistema que continua evoluindo e continuamente responde, né, para as necessidades do usuário. Então, quando a gente fala de plataforma, a gente cria funcionalidades como serviço para os usuários, mas as funcionalidades podem parar de atender os usuários. Então, a gente tem que ficar sempre olhando se aquilo está atendendo e trabalhando nessa evolução.
Então, para conseguir isso, a gente precisa tratar essas plataformas não mais como projetos, que é uma coisa que você tem começo e fim, né? Você entrega um projeto e acabou, mas como um produto, que é algo que vai perdurar. Você precisa coletar métricas, você precisa conversar com o usuário, você precisa continuar sempre evoluindo. Beleza? Então, aqui tem alguns artigos do blog do Platform Engineering. Eu gosto muito dessa pirâmide porque ela fala, né, que engenharia de plataforma é um jogo multiplayer. Então, todo mundo se beneficia. E todo mundo tem o seu ganho, né? Então, por exemplo, os managers precisam falar que a plataforma gera um impacto para o negócio. Então, fala sobre ROI, time to market e custos. Os engenheiros de plataforma, tem os engenheiros que vão cuidar da plataforma para fora, que é para fornecer automações e qualquer coisas como serviço para os usuários. E tem o pessoal de dentro, que cuidam da infraestrutura daquela plataforma. Então essa galera também precisa garantir padronização. Porque quando a gente tira a carga cognitiva lá dos nossos usuários, né, dos developers, a gente traz ela para dentro da plataforma. Então não adianta a gente não matar o dev, mas matar quem cuida da plataforma. Então a gente tem que cuidar dessa carga cognitiva. Então a ideia aqui do lado dos desenvolvedores, né, é reduzir a carga cognitiva, fornecer self-service, diminuir os tempos de espera, e do lado aqui de infra matar o ticket ops, falta de padrões, falta de segurança. Beleza? Então aqui são dois artigos, né? Tipo assim, na verdade é esse artigo da Mallory, e aqui tem mais outros dois artigos. Um do Casper, que é uma talk que ele fala aqui, e um do Sam, que eles falam, né? Porque times de infraestrutura precisam de engenheiro de plataforma e o que é o Infrastructure Platform Engineer. Beleza? Então, feita setando essas expectativas sobre plataforma, a gente vai falar um pouquinho sobre control planes. Então, qual que é a ideia de um control plane? Né? É centralizar componentes, fazer orquestração de serviços e fazer gestão e manutenção. Então, basicamente, fazer tudo isso de uma forma padronizada. A gente tem alguns exemplos muito conhecidos sobre o uso de control planes. Né? Um deles é o Kubernetes, que ele tem o control plane e ele tem os data planes, que são os nodes. Então, o control plane cuida de todos os nodes para garantir que eles estão funcionando, que tudo que tem dentro deles está funcionando e que está tudo bonitinho. Outro exemplo é o Istio, no módulo de sidecar. Então, o Istio tem o Istio-D como control plane e os proxies injetados como data plane. Então, o Istio-D garante que todos os proxies estão recebendo as informações que eles precisam receber e estão funcionando do jeito que eles deveriam funcionar. Então, são dois exemplos aí que a gente tem de control planes que são muito utilizados. E aí, falando sobre o crossplane, né? Qual que é a ideia do crossplane? O crossplane é um framework para a construção de control planes. Então, você consegue criar control planes dos recursos que você quiser. Então, qual que é a ideia aqui, né? O crossplane ele estende a API do Kubernetes, como a gente fala aqui, e aí você cria um control plane universal para gerenciamento de infraestrutura. Ele permite provisionamento, configuração e gerenciamento. E aqui fala de qualquer recurso de infraestrutura de qualquer provedor. E aqui tem uma parte legal que com a evolução do crossplane, ele não se limita mais apenas à infraestrutura. Você já consegue gerenciar aplicações com o crossplane também. Ele já tem uma pegada nativa na versão 2.0 para os objetos de Kubernetes. Então você não precisa mais instalar um provider de Kubernetes. Ele já consegue lidar. Então, basicamente, você consegue controlar qualquer coisa que tenha um provider. E vocês vão ver quando a gente for falar de providers, que tem alguns providers bem legais. Então, a ideia é essa, o crossplane construir esse control plane universal. E aí, qual que é a ideia, né? O crossplane, como ele estende, né, a API do Kubernetes, ele ganha coisas que o Kubernetes tem que são muito boas, que é, por exemplo, o closed loop. Então, ele fica olhando para o estado desejado e atual, e fica fazendo reconcile para você. Então você define o que você quer, você precisa definir como fazer. Fala, eu quero que tenha uma história de account, igual a gente vai falar aqui, que ela seja sem acesso público. Se alguém chegar lá e mudar, o próximo ele vai olhar e falar assim, não tem acesso público, volta. Então ele faz esse reconcile. Então ele mantém sincronizado, ele se conecta a essas APIs externas e ele cria abstrações. A gente vai falar dos compositions, a gente consegue criar abstrações que envolvem até multi-cloud. Então, qual que é a ideia, né? O que o crossplane
tem de diferente? Como que ele resolve esses desafios? Então, o desafio de scripts imperativos. A gente cria APIs. Configuration Drift, igual eu comentei, ele faz o reconcile, então você não precisa se preocupar, assim, por exemplo, rodei meu Terraform e criei o recurso. Aí alguém mexeu lá na cloud no recurso, quando for rodar de novo, o Terraform vai dar problema porque deu drift. Então, você não precisa mais se preocupar quanto a isso. Abstrações, então, por exemplo, no mesmo composition, você pode combinar recursos de providers diferentes. Então, você pode criar um composition que cria um storage account da Azure e também um S3 da Amazon. O controle de acesso dele tem o RBAC nativo, a gente vai falar aqui, o Crossplane tem uma pod de RBAC, né, um manager, e ele é stateless, então você não precisa se preocupar com o state file. Imagina todo mundo aqui que já trabalhou com Terraform alguma vez já tropeçou num TF state e passou muita raiva. Então, qual que é a ideia aqui? Fornecer uma infraestrutura self-service, uma experiência consistente. Ele é totalmente GitOps ready, porque ele gera os manifestos, você consegue sincronizar esses manifestos com qualquer ferramenta de GitOps. Você não faz lock-in, por exemplo, você não, eu vou usar o Crossplane só para a Amazon. Não, você pode usar para o que você quiser, para o provider que você quiser. E ele é nativo do Kubernetes, como a gente falou que ele estende a API do Kubernetes. Então, falando um one-on-one sobre o Crossplane, qual que é a ideia? Vocês vão ouvir falar bastante desses carinhas, então eu vou explicar um pouquinho de cada um. Tem o Composition, que é a implementação da API que você está criando. Então é lá que você fala o que você vai querer naquele objeto quando ele for criado. Tem o que a gente chama de XRD, que é o Composite Resource Definition, que é a interface desse cara. Então você fala quais são os campos que precisa ter para gerar aqueles objetos que você definiu no Composition. E aí tem o Composite Resource, que é a instanciação desses caras. Então ele vai criar os objetos que você definiu no Composition e a partir da API que você definiu o esquema ali no XRD. E como que a gente ativa esse cara, né? Hoje a gente usa os claims. Então o claim é um user proxy. Então o usuário preenche esse claim. E aí quando o claim cai no cluster, o Crossplane entende que aquele claim está taxado no Composite Resource. E aí ele ativa o Composite Resource e ele cria os Managed Resources. Sei que é muita palavra, muita coisa nova, mas a gente vai explicar passo a passo mais pra frente. Beleza? Então, coloquei o claim, ele ativa o Composite Resource e gera os Managed Resources. O que são os Managed Resources? São os recursos. Então, por exemplo, se eu criei um Composition que cria buckets S3, quando eu colocar aquele claim, ele ativar o Composite Resource, aqui ele vai gerar um bucket S3. Beleza? Então, aqui é uma parte que eu gosto muito de falar, porque quando o Crossplane começou a ganhar visibilidade, eu lembro que teve um vídeo que teve muito acesso, assim, que chamava Crossplane Terraform Killer. O Crossplane vai matar o Terraform? Não vai. O Terraform vai matar o Crossplane? Também não vai. Eu entrei na faculdade em 2011, o meu irmão acho que entrou em 2002. E aí a gente estava conversando uma vez, acho que era 2015 já. Eu falei pro meu irmão, nossa, quando eu entrei na faculdade, eu ouvi que o PHP ia morrer. Aí meu irmão falou assim, eu também. E ele entrou muito antes que eu. Então assim, galera, ninguém vai matar ninguém, tá de boa. Mas e aí fazendo um paralelo, né? O claim é como se fosse o seu arquivo do Terraform do TF-vars. O Composite Resource Definition é o arquivo de variables, quando você define o que você quer usar como variável, o que você quer expor. E o Composition é o seu módulo. Então, é onde você define tudo que vai acontecer mesmo. E aí eu gosto muito de falar. Para mim, o Terraform e o Crossplane são complementares. Todas as vezes que eu usei os dois. Então, o Crossplane, por exemplo, na hora de criar a plataforma, o meu cluster inicial, o meu control plane da minha plataforma, eu crio com o Terraform. E aí depois, dali para frente, eu uso o Crossplane. Então, assim, são ferramentas complementares. Ninguém vai matar ninguém. E aí o que acontece quando você instala o Crossplane no seu cluster, né? Ele cria o namespace do Crossplane System e aí ele vai criar a pod principal do Crossplane. E ela tem um init container que vai chegar aqui, vai bater lá no seu API server, vai instalar um monte de CLDs no seu etcd. São os CLDs do Crossplane. Lembrem-se disso, tem também os CLDs do provider. Então ela instala os CLDs do Crossplane. E aí ela inicia o Core Container. Iniciado o Core Container, ele começa a bater no API Server para ver eventos naqueles recursos do Crossplane que ele criou. Então, quando você mandar um claim,
um composite resource lá, ele vai ficar olhando aqueles eventos. E aí, ele faz o reconcile desses caras, né? Garante que o claim que chegou vai estar atualizado com o que tem lá. E ele tem, igual eu falei, uma pod de Airback Manager. Essa pod, quando você instala no Crossplane, ela fica responsável por gerenciar todas as cluster roles que o Crossplane precisa para operar. Imagina que o Crossplane ele vai criar coisas no seu cluster, criar coisas na cloud, então ele precisa de algumas permissões que essa pod gerencia. E aí, são essas duas pods, né? Instalei o Crossplane, eu vou olhar para essas duas pods. O Crossplane Pod e o Crossplane Airback Manager. Um, que é o controlador principal, que é esse carinha aqui, que fica fazendo os reconcilios, e esse cara que gerencia as permissões. E aí, tem dois tipos mais conhecidos assim de se criar recursos usando o Crossplane. Um é o Manage Resource Based, que é mais simples. O que acontece? Você escolhe um provider, por exemplo, esse aqui é um provider da Azure, especificamente de storage. Então ele só tem APIs aqui, endpoints de storage. Então se eu tentar criar, sei lá, uma VNet, eu não vou achar aqui, ele não vai ver. Então beleza. Escolhi meu provider. Aqui tem a doc do provider, toda a spec que você precisa passar no seu Managed Resource. Então eu selecionei aqui o Managed Resource de account, para criar uma história de account, e ele fala que todos os campos que podem ter, quais são required e etc. Olhei para esse cara, cliquei na linha de exemplos lá, e ele me dá alguns exemplos. Então ele fala, se você pegar esse cara aqui e jogar para dentro do seu cluster, se o Crossplane estiver configurado certinho com o provider, você vai criar uma história de account aqui, beleza. Então fechou. Pegamos esse cara, colocamos ele aqui, e esse aqui é o Managed Resource. Simprão, do jeito que estava lá, com as Management Policies e etc. Management Policies, esse cara é muito, muito, muito importante. Se você só dá essa Management Policy para o Crossplane, ele só consegue observar um recurso que já existe. Então ele pega tudo que tem no recurso, ele sabe tudo que tem no recurso, mas ele não faz nada, ele só olha. Quando você fala create, na hora que você cria o recurso, se o recurso não existir, ele cria. Quando você fala de update, você está falando do Crossplane assim, esse recurso é teu, faz o que você quiser. Então, imagina que você rodou o Terraform e criou um recurso, depois você foi lá, subiu um Manager Resource e fez attach naquele recurso. Você falar para o Crossplane fazer o update, se você mudar o claim, o Crossplane vai lá e vai mudar o recurso. E na hora que o seu Terraform for rodar, ele vai identificar o drift. Então, você está falando para o Crossplane, cara, esse cara é teu, cuida dele. E essa aqui é a mais importante, que é de delete. Quando você dá essa permissão para o Crossplane, se você mata esse Managed Resource, o Crossplane mata o recurso. Então ele vai lá e fala, você não quer mais? Então vou deletar. Nunca vi ninguém usar isso em produção. Então, só para deixar esse disclaimer aí. Inclusive já vi não ter isso em produção salvar vidas. Então já vi pastas de manifestos de prod serem deletadas sem querer, e graças a não ter essa management policy, nada aconteceu. Fizemos o revert do commit, tudo ficou bem de novo. Aqui é o Write Connection Secret, então você consegue pegar todas as connection strings desse cara e já escrever elas num secret. Então você já consegue escrever elas num secret, depois você pode usar external secrets para fazer o push, você pode fazer o que você quiser, porque todas aquelas connection strings desse cara já vão estar naquele secret. Então, joguei esse cara pro cluster, criei o meu storage account com o nome aqui que eu coloquei nessa annotation. Essa annotation external name, você passa dela qual o nome que você quer que o recurso tenha na cloud. Então, se você colocar um nomezinho aqui no metadata name, esse é o name do manifesto, não do recurso. O nome do recurso fica nessa annotation. E aí, por exemplo, a gente falou assim, que esse cara ia ter o Public Network Access Disabled. E tá aqui, Disabled. A gente configurou, ele está aqui. Se alguém for lá na cloud e mudar isso aqui para Enabled, em alguns segundos o Crossplane vai rodar o reconcile e vai voltar para Disabled. E aí aqui, quando a gente sobe esse cara, ele tem um spec, que é o que a gente quer, né? Que é o for provider aqui. Então isso aqui é o que a gente quer que tenha. O status é o que está realmente na cloud. Então, você vai ver que às vezes quando você já tem um recurso rodando, você sobe ele, e ele fala assim, eu subi aqui e, sei lá, mudei, por exemplo, esse account tier standard. Aqui,
O Edge Provider ainda está standard, mas eu coloquei outra coisa aqui. É porque o Crossplane não está fazendo aquele reconcile. Depois que ele terminar o reconcile, aqui no Edge Provider vai mostrar o que realmente está na cloud. Então, For Provider é o que a gente quer, Edge Provider é o que está na cloud. Beleza? E aí, outra forma de usar o Crossplane, que é o Composition Based, que é uma forma mais composta, um pouco mais complexa, mas mais poderosa também. Você cria aqui o Composite Resource Definition, igual eu falei, que é basicamente a interface desse cara. Você fala aqui quais os campos que você quer expor no seu claim. Então, quero expor esse campo name, public access e um array de containers, que o cara vai passar uma lista de containers, de nomes, e eu vou criar um container para cada nome. Então, esse cara define a interface e ele define a interface que o claim vai usar. Lembrando que o claim, na V2, tende a ser distinto. Beleza? E o que é o claim? O claim basicamente é a simplificação, né, daquele cara. Então, isso aqui são os campos que a gente definiu lá no nosso XRP. Então, lembra, a gente falou de name, public access e uma lista de containers aqui. Então, ele vai olhar e vai criar um container para cada namezinho que tem aqui. Então, ele é basicamente um proxy para ativar o Composite Resource. E aí tem o Composition, que é debaixo do capô mesmo, que é o que vai acontecer. Então, coloquei aquele claim. Ele entra aqui, tá vendo que aqui, eu estou usando uma function que chama GoTemplate, que é basicamente para escrever o meu Composition usando GoTemplates. Então eu consigo fazer ranges, consigo pegar dados de outros recursos. O GoTemplate é uma function muito legal. O Crossplane nativamente ele usa o Patch and Transform, mas o GoTemplate dá muito mais flexibilidade para usar. Então aqui eu recupero do claim aquelas propriedades e depois uso ela aqui no meu recurso. Então eu tenho o meu composition e aí aqui, por exemplo, eu estou usando a função do GoTemplate e aí o Crossplane tem um esquema que são functions, você pode escolher a function que você quiser. Por exemplo, eu estou usando o GoTemplate, mas você pode usar uma função que já existe para escrever o seu composition em Python, se você quiser. E você pode criar Crossplane Functions também para usar aqui. E aí, aqui eu recupero aquelas variáveis que estão no claim, uso elas aqui. E aí tem uma parte muito legal de usar o GoTemplate que o Patch and Transform não fornece, que é, por exemplo, lembra que a gente tinha um array de containers? Aqui eu posso fazer um range nesse array e criar vários containers dependendo de tudo que está ali naquela lista. Então, com um composition, né? Com um claim, eu criei a história de account e ainda criei 2 containers dentro dela. Que é o que a gente consegue ver aqui. A história de account está criada e eu criei 2 containers aqui dentro também. Então, é uma composição mesmo, né? Eu consigo criar um recurso e vários outros recursos a partir dele. Então, que a gente estava falando de V1 e V2, né? Na V1 do Crossplane, o claim, que é o user proxy, esse cara aqui, ele era namespaced. E o Composite Resource e os Managed Resources, eles eram todos cluster scoped. Então, o claim ficava no namespace e esses caras ficavam soltos no cluster. Na V2, a galera fez algumas mudanças. O claim aqui. Na V2 tiveram algumas mudanças. O claim sumiu, então a gente não vai ter mais claim. Agora a gente interage diretamente com o Composite Resource. E agora o Composite Resource e os Managed Resources são namespaced by default. Então aquele user proxy que a gente usava, que era o claim, não existe mais. A gente usa o Composite Resource. Ou tem aquela abordagem que a gente falou que é a de Managed Resource Based. Então eu posso continuar criando diretamente os Managed Resources, só que agora por default eles são namespaced, eles não são mais cluster scoped. Dá para mudar? Dá para mudar. Tem uma configuração que você fala que você quer mudar o escopo dele para cluster de novo, você muda e segue sua vida. Beleza? E aí agora falar um pouquinho dos providers. Essa parte é legal porque basicamente você consegue criar um provider de crossplane para tudo que tem uma API. Tem um exemplo muito legal na comunidade que os caras pediram uma pizza usando o crossplane. Então eles criaram um provider que batia no link e fazia um pedido de pizza. E eles pediam pizza usando o crossplane. E aí vocês vão ver aqui que tem um provider do Spotify. Não sei para que alguém usa isso, sei lá. Alguém pediu para
Eu gosto muito de uma banda, então quando sair um CD novo, você cria um bucket pra mim e adiciona na minha playlist do Spotify também essas músicas. Mas beleza. Ele tem providers muito interessantes, como o do Keycloak, do Grafana, que você consegue criar as organizations, consegue criar muita coisa. Provider de Helm, provider de Terraform, você consegue importar os seus Terraforms para dentro do Crossplane. Então lá eu já tenho 1 milhão de módulos Terraform e vou usar Crossplane. Vou ter que jogar tudo fora? Não vai, você consegue jogar aqui para dentro. Então como que funciona, né? O Source of Truth do Provider. O Manager Resource fica sendo controlado pelo Provider Controller e ele aplica isso no Cloud Provider. E ele fica fazendo esse reconcile para garantir, né, que o que está na cloud é o que está exposto lá no seu Manager Resource. Então ele fica fazendo esse reconcile para garantir que tudo que você jogou para dentro está na cloud e que você consegue ver o que está na cloud também. Aqui um exemplo de um provider, né, da AWS S3. Então você consegue configurar, a partir de um deployment runtime config, alguns parâmetros, que é o reconcile rate, polling interval e o sync parity. O reconcile rate é quantos reconciles ele pode fazer por segundo. O resource polling é o tempo que ele vai fazer o polling daquele recurso, ficar olhando. E o sync parity é quando ele faz o full sync, que basicamente olha para tudo e fala: e aí galera, tá todo mundo vivo? Fala sim, e ele vai olhando. É basicamente um caching validate que ele faz para ver se está tudo certinho lá. E aí quando você instala um provider, ele tem um package manager dele, que aí ele instala muita coisa no seu etcd. E tem a pod dele, né, que é a pod de reconcile dele, que ela vai gerenciar esses caras, fazer o mapeamento, né, o que cada um desse cara representa na cloud, e fazer toda a lógica de controller, que é ficar fazendo os reconciles e garantir que esses caras estão certinho com o que você colocou na cloud. E aí na V1 a gente tinha um problema, que quando a gente instalava algum provider, por exemplo, os providers full, você instalava mais de 900 mil CRDs no seu cluster. Isso sobrecarregava o IPS server, o cluster ficava uma carroça. Então, a galera criou as provider families. Vocês viram que eu mostrei dois exemplos, né? Um provider de AWS S3, que aí ele só olha para algumas coisas ali, e o provider da Azure de storage, que ele só tem de storage. Então, ele só instala alguns subconjuntos de CRDs. Na V2, tem esse cara aqui que é o Resource Activation Policy. Então, você pode instalar um provider full, os 1000 CRDs que tem lá, mas você consegue falar para ele: ó, eu só quero ativar o de S3 e o de EC2 e o de RDS. Então, de 900 lá, 1000, ele só vai ativar 50. Então, você não faz essa sobrecarga no seu cluster. E aí, agora a parte legal que são os use cases. Então, tem dois use cases que a gente vai mostrar. O primeiro, a gente sempre, todas as talks a gente mostrou, e o segundo a gente sempre troca. E esse segundo foi de perguntas que a gente recebeu nas duas últimas talks. Então, o primeiro é a parte de Environment Promotion, que os meninos vão falar mais tarde sobre Backstage. Então, eu não vou entrar muito aqui, mas só para vocês terem uma noção. A gente está usando aqui o Backstage, o Crossplane e o ArcCG. E qual que é a ideia? Imagina que eu tenho uma plataforma ali, ela tem o Backstage, o ArcCG e o Crossplane, e o usuário vai interagir com o Backstage, que é o nosso portal. Ele vai interagir e vai criar os recursos dele aqui bonitinhos, a partir de um template, de uma action e etc. E aí vai ter uma application set no ar que vai olhar para esse repositório, que é onde o Backstage vai gerar os manifestos e vai jogar isso para dentro do seu cluster. Beleza, caiu dentro do cluster, o Crossplane vai ver que são claims, que são recursos dele, e depois, beleza, aqui eu me viro. E ele vai criar o que precisar criar na Azure e precisar criar dentro do cluster. Esse aqui é um exemplo de claim. E, então, por exemplo, vocês vão ver aqui que ele tem uma pasta dev e ele tem vários identificadores aqui de environment. Então, esse cara vai cair. Esse aqui é o exemplo do application set que a gente usou para o ArcCG. Então, ele basicamente vai olhar para aquelas pastas de environment, então tem o dev lá, ele vai criar uma application no ArcCG com aqueles manifestos dentro. Então, ele vai criar essa application aqui. Beleza, achei recursos dentro da pasta de dev e vou criar. Então, beleza, ele cria a application, e o que tem nessa application que ele criou? Aqueles 3 claims, um claim de application, um claim de key vault e um claim de storage account. Esses caras, quando caírem no cluster, o Crossplane vai ativar os composite resources, e aí cada composite resource vai sair criando
o que é dele. Então, esse do app vai criar 2 objetos Kubernetes, esse do Key Vault vai criar o Key Vault, e esse do Storage Account vai criar o account e os 2 containers, igual no nosso exemplo. E aí, na cloud, então, você vê que só por aquela label de environment, ele já identificou que ele precisava criar um resource group de dev. Então ele já criou aqui os 2 recursos e colocou as aplicações dentro do namespace de dev. Beleza. E aí, criei uma action lá, um template no meu backstage que faz o environment promotion. Para quê? Terminei meu trampo em dev, quero subir meu trampo à homologação. Fala assim, ó, quero fazer a promoção desse cara. Você seleciona o ambiente, o backstage vai clonar esse cara com uma pasta de homologação e vai trocar aqueles identificadores de ambiente. Então o Arco CD vai ver que chegou uma application nova de homologação, vai criar os recursos aqui e quando a gente vê, porque a gente trocou aquelas labels, o crossplane já vai entender que agora esse cara tem que cair no resource group de homologação, os recursos já têm os identificadores e a aplicação cai no namespace de homologação. Então, assim, em coisa de poucos minutos, eu clonei meu ambiente de dev para o ambiente de homologação sem muito esforço. E aí, sempre que a gente mostrava esse case, vinha a mesma pergunta da galera. Cara, mas beleza, mas em dev, sei lá, eu tenho uma subnet diferente da de homologação. O que vai acontecer? É que entra o environment config. O environment config, chutando o balde, é um grande config map, gerenciado ali pelo crossplane, que você consegue usar ele dentro dos seus compositions. Então, usando esse próprio exemplo da subnet aí, né? Criei 2 environment config, um para dev e um para homologação, com 2 subnets diferentes. Subnet de dev aqui e subnet de homologação aqui. E coloquei 2 labels em cada um. A label aqui do sistema, que é o sistema de checkout, e a label de environment, dev e homologação. Beleza? Coloquei esse cara para dentro do cluster, bonitão, o crossplane entendeu e falou, beleza, tem 2 environment configs aqui. E aí, na hora que isso aqui acontece, a gente tem esses 2 claims, né? O claim de dev, do storage aqui, que ele tem system checkout e environment dev, e o claim de homologação, que ele tem system checkout e environment homologation. O que vai acontecer? Eu posso vir aqui, falar para o meu composition assim, falar assim, ó, você vai usar um environment config. Ah, mas qual? Esse aqui. Mas como eu vou saber qual que é esse environment config? Você vai dar match por essas labels aqui, ó. Tem uma label de environment lá no claim, tem uma label de system. Você vai usar essa label para dar match no environment config. Ele vai falar, ah, beleza. E aí aqui eu consigo usar o valor. Lembra aquele valor subnet ID? Então a gente está falando, ó, dentro do contexto de environment vai ter um valor subnet ID. Coloque ele aqui. Então, o claim vai ter a label, cada claim vai ativar no composition um environment config diferente, de acordo com o seu ambiente. E aí na hora que eu for criar, né, esse aqui é o outro claim, né, o claim de storage account, e aí na hora que eu for criar o meu recurso, por exemplo, ele vai injetar a subnet certa, de acordo com o environment config. Então, se o recurso é de dev, ele pega o environment config de dev, se o recurso é de homologação, ele pega o environment config de homologação. E aí aqui a gente vê, né, que está com as subnets aqui certinho, e a gente olhando na cloud. Por exemplo, o nosso Key Vault de dev, ele está com acesso aqui e com a subnet de dev. Bonitão. O nosso storage account de dev também está com acesso e pegou a subnet de dev. Se a gente olhar para os de homologação, aqui eles também estão com a subnet de homologação certinho. Então, o outro recurso está aqui com o acesso habilitado e usando a subnet. Então, o environment config faz exatamente isso. Ele te dá a configuração por baixo dos panos que apenas com algumas labels você já consegue abstrair. Então, e aí vai da imaginação, né? Aqui a gente usou a subnet como um exemplo, que foi uma pergunta que a galera sempre fez. Você pode pôr o que você quiser dentro do seu environment config e depois jogar isso para dentro dos seus compositions conforme você for usando aí, fazendo a teste das labels por ambiente, o que mais você achar que faça sentido. E para finalizar, monitoramento. A gente sempre fala, monitorem tudo, principalmente o crossplane, porque o crossplane é uma bombinha atômica. Então, monitorem todas as chamadas que ele faz para APIs externas, porque assim, você pode facilmente explorar um rate limit do seu cloud provider batendo com o crossplane, um rate limit de GitHub. Muito normal, porque o crossplane fica fazendo reconcile, né? Então, igual a gente falou nos polling intervals lá,
você colocar um polo interval muito baixo e você tiver, sei lá, 15 mil recursos, ele vai explodir as APIs. Aqui, controlem o tanto de recursos que vocês têm em produção e qual recurso é de cada provider. Por exemplo, aqui a gente tinha 17 mil recursos em produção. A maioria deles, aproximadamente 3.800, era do provider de Kubernetes. Então, esse provider precisa ter configurações diferentes para não estourar rate limit, para não sobrecarregar o cluster e para garantir que o SLA está sendo cumprido, que é justamente essa parte. O Crossplane tem uma work queue, então sempre que os recursos vão cair para reconcile, eles caem nessa work queue e vão sendo feitos assim. E aí aqui você consegue acompanhar, quanto tempo ele fica na work queue. Aí aqui, ó, o recurso que ficou mais tempo ficou 16 minutos. É bom, é ruim? Depende do seu SLA. Então, sempre monitorem, sempre tomem cuidado, sempre configurem os seus providers, porque o Crossplane é uma metralhadora. Beleza? Galera, muito obrigado. Não sei se vai sobrar tempo para perguntas, mas se não sobrar, estou por aqui. Chame para bater um papo, trocar uma ideia. Podem me assinar no LinkedIn. Vocês vão me achar fácil lá pelo meu nome, Eduardo Munari. E muito obrigado. Só um salve de palmas para eu acho que deu tempo para uma pergunta ou duas no máximo. Bora. Alguém tem alguma dúvida? Quer fazer alguma pergunta? Tudo bem, galera. Bora lá. Primeiramente, parabéns pela palestra, o conhecimento compartilhado. Eu não sou da área de dev, então se me perdoe a pergunta básica. Gostaria de saber quais seriam as preocupações com segurança nessa plataforma. Obrigado. Cara, muitas. Por exemplo, o próprio Crossplane, né? Uma das nossas talks a gente trouxe justamente um use case de segurança. Porque usando o Crossplane você define como você quer criar o seu recurso. E se você criar um recurso, usar um composition, e igual a gente mostrou, a gente tinha 17 mil recursos. Se daquele composition você gerou 5 mil e aquele composition tem uma falha de segurança, você tem 5 mil recursos com falhas de segurança. Então, você sempre tem que criar o seu composition seguro por default. Então, fechar, que nem aquele exemplo que a gente mostra aqui da subnet, usando o public access liberado, mas fechado por subnet, não é uma boa prática. É melhor você usar os private endpoints, etc. Então, sempre que você for criar um composition, valide ele com a sua área de segurança, com a pessoa de segurança, porque uma vulnerabilidade em um composition é uma vulnerabilidade em todos os recursos que você cria a partir daquele composition. Só que tem uma parte muito legal também que é, se você tem uma falha de segurança e você atualiza o seu composition, ele já atualiza todos os recursos. Então, se eu tinha 5 mil recursos vulneráveis e preciso fechar, eu mudo no composition, eles fazem a taxa no composition revision novo, fecha todos. Obrigado. Alguém tem mais alguma pergunta, pessoal? A gente consegue mais uma pergunta. Aqui na frente, ó. Parabéns pela palestra. Eu queria saber quais são os... Deixa só isso. Trazer o microfone para ti. Parabéns pela palestra do povo. Eu queria saber quais são, também básico, mas quais são os benefícios... Quais são os benefícios com relação ao Terraform da Miner? Juntando as duas ferramentas. Boa. Ó, vou dar aquele exemplo que eu falei, né? Quando a gente construiu a nossa plataforma ela roda em cima de um cluster Kubernetes. Então, como que eu crio aquele primeiro cluster de uma forma que eu consigo deixar ele, né, como infra as code? Só que assim, eu não consigo criar pelo Crossplane, porque o Crossplane precisa de um cluster Kubernetes para rodar. Então, como que a gente usava? A gente criava o Terraform, e aí a gente criava aquele cluster. Aquele cluster, teoricamente, não deveria ter muitas mudanças. Ele é um cluster de control plane ali, deveria estar muito estável. E dali pra frente eu usava o Crossplane para coisas que são efêmeras, que eu consigo trocar, que eu posso fazer mais coisas em cima. E aí a gente fez um esquema que é legal, que esse Terraform, a gente colocou ele para rodar no apply schedulado. Então a gente sempre ficava rodando ele para saber se teve alguém foi lá e mexeu alguma coisa na mão, porque o problema de cluster control plane é isso. Ah, ninguém vai mexer, mas todo mundo mexe. E aí, um dia você precisa fazer alguma coisa, você precisa aumentar a capacidade dos nós, fazer scaling dos nós, aí você vai rodar o Terraform, tem um monte de drift.
Então, eu gosto desse complemento, né? Usar o Terraform para criar a base e o Crossplane depois para administrar o que a gente deveria tratar como Carol, né? Bom, a gente consegue mais uma pergunta só. Alguém tem mais que quer fazer alguma pergunta? Acho que é a última que a gente consegue. Opa, bom dia. Eu cheguei um pouquinho atrasado, mas tipo, qual seria as principais ferramentas ali dessa estrutura assim que tu usou, Terraform ou Crossplane, isso? E mais o Azure ali, essas três. Ó, a gente tá... Vou dar um exemplo bem básico assim, de plataforma, né? Geralmente, nossa plataforma tem um control plane, e no caso aqui a gente está usando o Kubernetes. Então a gente usou o Terraform para criar esse primeiro Kubernetes. E aí depois, dali para frente, para criar outras coisas, a gente usou o Crossplane. E aí usando o Crossplane, você pode usar qualquer cloud que você quiser. Você instala, por exemplo, você instala o provider da Amazon, você consegue usar a AWS. Você instala o provider da Azure, você consegue usar a Azure. Então a gente dá essa flexibilidade. Inclusive no mesmo composite você pode pôr recursos de clouds diferentes, não tem problema. Para fazer aquele use case bonitão lá no Environment Promotion, etc., a gente usou o Backstage, instalado no Cluster Kubernetes, como portal. Então os usuários só interagem com o Backstage de uma forma abstraída. Eles não precisam conhecer regras, por exemplo, eles não precisam conhecer subnet. Eles só falam, ó, quero criar um recurso nesse ambiente, nesse sistema. E aí o Backstage vai criar aqueles recursos dentro de um repo, Git. E aí tem o Argo CD, também instalado lá no nosso cluster, que vai ficar olhando para aquele repo e jogando aqueles caras para dentro do cluster. E aí o Crossplane lendo, né, esses planes e criando nas clouds. Então, basicamente, o Terraform para construir a base liga o primeiro Kubernetes, dentro desse primeiro Kubernetes o Backstage, pode ser outras ferramentas, tá? O Backstage é só um exemplo mais conhecido. O Argo CD vai fazer a parte de GitOps, que é pegar do Git e jogar para dentro do cluster, e o Crossplane para ler aqueles recursos, né, aqueles manifestos, e transformar nos recursos de cloud ou até em recursos Kubernetes mesmo. Não, show, obrigado, valeu. Obrigado, pessoal. Mais uma salva de palmas. Obrigado.